Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, como não poderia deixar de ser, essa semana a gente tem um assunto muito importante para tratar. Na verdade, ele é fruto já do início dos resultados do acordo bilionário do fisiologismo que Bolsonaro conseguiu ao emplacar os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que são absolutamente antenados com os desejos do Palácio do Planalto. Pois então, logo na primeira semana, na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira conseguiu a façanha de aprovar numa única noite 2 projetos que são de interesse total, completo e absoluto do sistema financeiro do nosso país. Uma loucura. O primeiro deles trata da independência do Banco Central. Isso é muito importante a gente chamar atenção, porque a grande imprensa está falando em autonomia do Banco Central. Isso é uma mentira. O Banco Central já tem uma autonomia relativa. Ele é uma autarquia ligada antigamente ao Ministério da Fazenda, agora ao Superministério da Economia, mas ele tem uma autonomia, a sua diretoria, o seu presidente são indicados pelo presidente da República, são sabatinados, tá certo, pelo Senado Federal, e na condução da política monetária, na condução dos trabalhos de regulação e fiscalização do sistema financeiro, existe uma autonomia relativa. Só que eles têm uma limitação que é mais do que natural, tá certo? Porque eles são indicados pelo presidente da República e podem ser exonerados, demitidos, quando o chefe do executivo achar mais adequado. Nada mais normal. Quer dizer, ninguém elege presidente do Banco Central para cuidar, né, de aspectos fundamentais da política econômica e com uma suposta independência para fazer o que bem entender, independentemente do presidente, dos ministros, do poder legislativo, essa coisa toda. Não, de jeito nenhum, tá certo? Quer dizer, é mais do que compreensível, é necessário que haja essa vinculação, tá certo? De um dos aspectos da política econômica ao conjunto do governo. Quer dizer, o presidente, a gente pode até não gostar do Bolsonaro, tá certo? Olha aqui a minha faixa, mas o fato concreto é que ele ocupa o Palácio do Planalto pelo voto popular, tá certo? Quer dizer, então, não cabe a gente criar uma nova República do Brasil, tá certo? Paralela, independente da República Federativa do Brasil, para defender os interesses do sistema financeiro. Mas o fato concreto é que o Paulo Guedes conseguiu, né? Quer dizer, esse projeto já tinha sido aprovado no Senado e foi referendado na Câmara dos Deputados. Isso chega a um paroxismo, ao absurdo, de que o presidente do Banco Central tem um mandato, ele passa a ser inamovível, tá certo? E podemos chegar na situação em que em 2022, por exemplo, a gente elege um presidente da República de oposição, com uma política econômica voltada aos interesses da maioria, para o crescimento, para a industrialização, para a redução das desigualdades, e a gente vai ter no Banco Central uma figura, tá certo? Quer dizer, herdada, entre aspas, do regime anterior, com uma visão totalmente contrária, ortodoxa, monetarista, quanto ao crescimento, só preocupado com a taxa de juros. Quem é mais legítimo para definir a política econômica? Isso é uma loucura. O segundo projeto, que foi aprovado na mesma noite e também veio do Senado com apoio da equipe do Paulo Guedes, ele promove a mais completa dolarização da nossa economia. O que significa? Cada um de nós, eu, vocês, as empresas, quem quer que seja no país, passará a poder ter conta em dólar, conta nos bancos, no sistema financeiro em dólar. Isso é uma loucura, tá certo? Quer dizer, porque as moedas estrangeiras são todas centralizadas, tá certo? Do ponto de vista das operações de câmbio, etc., pelo Banco Central. É mais do que normal que seja assim. E o Brasil, ao contrário da maioria dos países da América Latina, do terceiro mundo, já há 20 anos quase, tá certo? Desde 94, com o Plano Real, conseguiu uma certa soberania nacional.
Por exemplo, a nossa dívida pública, mais de 95% dela, ao contrário do passado, ao contrário do nosso vizinho, da Argentina, por exemplo, ela está denominada em reais, em moeda nacional. Ou seja, a nossa dependência monetária em relação ao sistema financeiro internacional é bem reduzida. E isso oferece uma segurança, tá certo? Para o país, para a sua população. O que o Paulo Guedes e o sistema financeiro estão querendo fazer é retroagir décadas. Eles querem voltar ao período em que se podia ter conta em dólar aqui dentro. E voltar a toda aquela fase da ameaça, da catástrofe, dos alarmes, né, da chamada corrida para o dólar, que nada mais do que são movimentos completamente marcados pela especulação, com contrapartida importante na área da crise política, tá certo? Quando a gente não precisa mais nada disso, tá certo? Quer dizer, os ativos financeiros, as contas bancárias, as contas do sistema financeiro podem e devem continuar sendo em reais. O espaço brasileiro é o espaço de soberania monetária da nossa moeda, do real. Quem quiser ter conta em dólar vai ter que ter processos de institucionalização financeira monetária, como agora, regulados e fiscalizados pelo Banco Central. Mas o que o Paulo Guedes propôs e o que a Câmara aprovou ontem à noite acaba com essa garantia e permite, né, quer dizer, que seja acelerada a transformação da nossa economia num mero cassino. Esses dois projetos eles precisam passar por um processo maior de discussão na sociedade. As oposições vão questionar, tá certo? Isso no âmbito do próprio Poder Judiciário, porque fere princípios da nossa Constituição, e a gente tem que criar um movimento na sociedade para que essas medidas elas sejam revogadas. Essa é uma urgência para qualquer projeto de desenvolvimento econômico e social com soberania e com inclusão da maioria da nossa sociedade.